Só que, de repente, quando a gente foi preparar a mensagem, eu comecei a ler esse texto e ele me incomodou demais. Ele é um texto muito desafiador. E ele é um texto que traz uma verdade assim que você não tem como se desvencilhar dela se você quer seguir a Cristo. Então, assim, eu falei, Deus, eu não quero ser um cara que chega lá na frente no domingo e começa a trazer um monte de verdade, ou até mesmo isso se torne um peso para muitos irmãos. Mas é uma palavra muito, muito forte, uma palavra verdadeira, que é para todo cristão, para todo aquele que quer seguir a Cristo. E se Jesus nos falou essas palavras, nós como igreja não podemos negligenciar. Então eu espero que nesse culto a gente consiga ter no nosso coração um senso de receber essa palavra como vindo do Espírito e aplicando ela na nossa vida. É muito importante a gente ouvir essa mensagem e depois a gente conseguir trazer para a nossa vida e falar, Senhor, o que o Senhor realmente quer me dizer com essa palavra? Por mais que ela seja dura, amém? Então, vamos dizer que eu vou tentar fazer isso de uma forma leve, mas a palavra, ela realmente é um martelo que esmiuça ali, né? E onde o martelo bate, ele tem o objetivo, né, de realmente quebrar, desconstruir, e o Espírito Santo vai edificar e construir, amém? Então vamos ler o trecho bíblico inicial. O primeiro ponto nós vamos falar morrendo para nós e vivendo para Cristo. E o tema é a semente que morre para dar fruto. Então vocês já imaginaram o teor da mensagem, né? Então João 12, do 24 ao 26, Jesus falou o seguinte: depois que alguns gregos queriam conversar com Jesus, eles viraram para Filipe, e Filipe, a gente quer conversar um pouquinho com Jesus, né? E aí o Filipe falou assim, será que eu posso levar eles até o mestre, né? Daqui a pouco vai saber o que vão fazer com ele, de tanto que ele já aprontou aqui, de repente alguém vai querer pegar ele vai ser crucificado e a culpa vai ser minha, então eu vou chamar o André. E aí foi lá com o André, e o André foi lá e encaminhou esses gregos, vamos dizer assim, que eram aqueles que estavam curiosos, né, a respeito de Cristo, e chegaram até ele para conversar a respeito dessas coisas. E aí vamos para o texto bíblico, João 12. Ele fala o seguinte, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém? Esse é o primeiro trecho da mensagem para a gente falar que Jesus é a semente que morre para dar fruto. E o primeiro ponto, morrendo para nós e vivendo para Cristo. Qual é a relação desse texto com a nossa vida? Primeira coisa, Jesus, ele usa um princípio básico da natureza. Ele pega a ideia de uma semente de trigo, que ela precisa cair na terra, e depois que ela cai na terra, ela vai morrer para poder gerar ou perpetuar a sua espécie. Quando Jesus traz esse princípio da natureza, ele está revelando que a morte é essencial para que haja uma continuação da vida. Imagina se, assim, nós todos somos seres imortais, amém? Vocês concordam com isso ou não? Ou vocês acham que alguns morrem e acabou, outros continuam vivos, outros viram Walking Dead e assim vai? Não. Todos nós somos seres eternos. O Senhor colocou a eternidade no nosso coração. E nesse ponto, eu quero que vocês imaginem, se o mundo não fosse assim, se de repente nós fôssemos os Highlanders, né, por aí, vocês mais novos não sabem que filme é esse, mas é um filme que os caras são imortais, e para ele morrer você tem que cortar a cabeça. Aí depois que você corta a cabeça dele, os poderes dele vêm para você, olha que legal. Mas enfim, só a ideia da imortalidade. Supondo que nós não morrêssemos nessa terra, imagina como estaria a população, né, a habitação do nosso planeta. Para que haja vida, a morte ela é necessária. Você pega uma geração, hoje em dia o Brasil está chegando numa geração mais próxima da idade, da terceira idade. Né? Quando eu era moleque, falava que o Brasil era um país muito novo. Então a maioria estava na faixa dos 20 a 30, assim. E de repente, passa alguns anos e isso muda completamente. Então as nações vão ficando mais velhas. A Europa é um continente velho. E assim vai. Imagina se todos fossem imortais e não morressem. Não teria espaço para nova vida. Então essa ilustração que Jesus traz é exatamente isso.
A natureza, ela sabe que ela tem a semente, ali tem vida, ali tem poder, ali tem potencial. Mas ele precisa cair na terra, precisa morrer para dar muito fruto, para vir outras gerações, para perpetuar a espécie. E o trigo, ele vai reproduzir a sua semente, né? E quando Jesus via que a sua morte estava perto, ele olhou a morte dessa mesma ótica. Ele falou, comparando ele mesmo com o grão de trigo: se eu não for até a terra, se eu não morrer ali, não vai haver vida. Não vai haver uma perpetuação da espécie, vamos dizer, a espécie os cristãos, né? Não haverá uma continuidade. Então foi necessário que ele viesse, morresse, para essa morte gerar muitos frutos. Esse é o primeiro passo do que Jesus está querendo dizer aqui. Ele começa sempre com aquela palavra, né? Em verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade vos digo, ele realmente está querendo falar, ó, sinceramente, com toda certeza, com absoluta razão, é isso que acontece. É necessário que eu morra para que vocês tenham vida. Então, aqui já é motivo para nós glorificarmos o nosso Senhor. E o detalhe, se ele não morrer, ficará só. Não é a vontade de Jesus ficar sozinho. Não era a vontade dele ficar lá, ele, o Pai e o Espírito Santo, numa comunhão eterna, sendo abençoados por aquela comunhão e desfrutando do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo um com o outro. Não, ele queria alcançar vidas. O objetivo de Jesus ter vindo na Terra foi realmente ter essa conexão do ser humano com Deus. E é isso que nos dá a possibilidade de entrarmos na presença de Deus e desfrutar dessa mesma comunhão. Então ele não quer ficar só. Ele fala, mas se morrer, dará muito fruto. A obra de Jesus aqui na terra visa dar frutos. E a proposta nesse primeiro item é abraçar esse princípio que Jesus está trazendo. A semente, ela precisa morrer para dar vida, para gerar muitos frutos. Então nós precisamos morrer para gerar vida. E eu não sei quantos realmente estão dispostos a isso. Porque a continuidade do versículo, ele fala sobre a vida, sobre aqueles que amam essa vida. E aí que entra o problema, né? Porque nós queremos ser cristãos, nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos experimentar o poder de Deus, mas existe a condição de nós não amarmos a vida aqui. Nós já vamos entrar nesse ponto. Mas falando sobre a nossa morte, eu quero fazer um comparativo, porque a gente só vai conseguir viver para Cristo nessa terra, quando de fato nós morrermos. Esse morrer é algo que Jesus está aplicando para o aqui e agora. É uma promessa não só futura, você vai morrer, vai estar no céu e vai ser uma beleza, tal. Você vai ser santo, você não vai mais pecar, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas, não. Ele está falando aqui, agora, nessa vida. Você precisa morrer para dar fruto. Você precisa morrer para gerar vida. E, cara, esse é o verdadeiro evangelho. O Maurivan, recentemente, o pastor Maurivan, todos lembram dele, amém? Alguns, os mais antigos. Ele foi lá em casa recentemente e nós estamos tentando aproximar o contato com ele. Eu até chamei ele para ir no coaching também, fiz o convite, peguei o e-mail dele, mandei para o pastor Clori. Vamos ver se a gente se reaproxima. E ele veio com uma perspectiva muito interessante. Ele falou para a gente, ele falou, não sei que evangelho é esse que estão pregando por aí. Né? Aquela história, igual falaram no Canção ontem, você entra com um Fusca na igreja e sai com uma BMW. Cara, isso não é evangelho. Desculpa, isso aí é algo que inventaram, pode funcionar por um tempo, pode funcionar com a minoria, mas isso não é evangelho. O objetivo de Jesus não é chegar para você e falar, você vai ser o cara mais próspero do mundo. Se você pensar positivo, você vai conseguir. Se você realmente trabalhar duro, você vai conseguir obter tudo o que você quer nessa vida. Não é isso que Jesus fala. Ele fala assim, olha o meu exemplo. Eu sou como uma semente, um pequeno grão de trigo. Eu vim para a terra para morrer, para dar muito fruto. Na nossa vida, todos nós estamos interessados em dar frutos, amém? Seja você um cara super dedicado à vida cristã, seja você um cara super dedicado na sua profissão, na sua carreira, na sua família, todos querem colher fruto. O cara não fica estudando, 8 horas por dia, pensando assim, eu não vou conseguir. Não, ele fala, eu tenho que estudar mais, porque eu preciso entrar, eu preciso conseguir. Esses são os vestibulantes, que alguns vão começar a sofrer, outros já sofreram, né, e outros ainda estão num processo ali de encarar a faculdade. Mas a vida é sempre assim.
Até mesmo nas Olimpíadas, né? Eu fiquei pensando quantos atletas não se prepararam tanto para chegar no momento e disputar alguns segundos e por milésimos perder o prêmio. Se você pensar, é muito cruel. Mas a vida cristã não é diferente. A vida cristã é exatamente isso. Eu vejo que tudo isso que o homem gosta de fazer, né? Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, eventos esportivos, isso traz um reflexo espiritual das coisas. É como se Deus permitisse essas coisas acontecerem para a gente entender, de uma certa forma didática, princípios espirituais. E Paulo já deixou claro alguns princípios a respeito disso. Né? Aquele que está correndo, ele não está querendo agradar ninguém. Aquele que está servindo no exército não quer agradar ninguém, só aquele que o alistou. Aquele que está correndo visa só um objetivo. Né? A plateia, muitas vezes, ela vai influenciar no jogo, né? Como o francês lá sentiu bem na pele. Mas se aquele cara realmente não se preocupasse com a sua volta e falasse, eu vim aqui ganhar esse ouro, eu vim aqui saltar mais do que meus oponentes, essa torcida não vai me derrubar, e focasse nisso, talvez ele conseguisse. Mas ele se deixou levar pelo ambiente, ele se deixou levar. Não estou falando que é fácil, tá, irmãos? É muito fácil eu aqui, que não pulo nem 30 centímetros, falar do cara. Mas é só uma ilustração. Eu creio que essas coisas que a gente vivencia nas nossas experiências diárias, elas apontam para realidades espirituais. E é por isso que Jesus traz esse trecho. Uma coisa muito comum. O trigo, ele vai lá, talvez a matéria básica para você fazer o pão. E eles comiam pães, né, a multiplicação dos pães. E eles entendiam exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Se você tem uma semente, você planta e cultiva e vai multiplicando, você tem todo um sistema para gerenciar e gerar alimento, ou itens para sua subsistência. Então, é essa ideia que Jesus está trazendo, aplicando na prática. Então, nesse trecho, a gente vê que nós somos convidados, primeiro, a morrer. É um convite. Está a fim de morrer? Essa é a pergunta. Segundo, nós somos convidados para odiar a nossa vida aqui na Terra. Vai vendo, é por isso que eu falei que é pesada a mensagem. Terceiro, nós somos convidados para seguir os passos de Jesus, mas não os passos quando ele estava tendo sucesso, mas os passos que ele seguiu para ir para o Calvário, para a cruz. Eu acho muito legal quando os louvores falam de cruz. É muito bom, porque muitas vezes os louvores focam na necessidade do ser humano. Jesus, eu preciso tanto, eu me preciso sentir amado, eu preciso me sentir amado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus sabe disso tudo. Mas quando nós cantamos, é para Ele. Quando nós louvamos, é para Ele. Nós queremos exaltar o nome do Senhor. Então, quando a gente fala de cruz, nós estamos pegando o maior símbolo que a humanidade conhece e falando, foi por causa da nossa vida, foi por causa desse fruto que Jesus morreu. É por isso que nós olhamos para a cruz e ela nos traz esperança, porque a gente lembra que Ele morreu lá, mas que Ele ressuscitou. A cruz está vazia, né? A pedra foi removida daquele túmulo, glória a Deus. E o quarto ponto, Jesus fala assim, se tornem servos. Não é isso que Ele fala? Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará meu servo. Então a proposta de Jesus são essas quatro: morrer, odiar a vida aqui, seguir os passos dele no Calvário e nos tornarmos servos. Você fala, nossa, que pesado, parece que a vida cristã é só uma lamentação, é só uma lamúria, é só carregar peso, é só carregar fardo. A diferença é que quem vive dessa forma, quem se dispõe a seguir a Cristo nesse ponto, existe um benefício que é ter um relacionamento profundo com o Senhor. Todos os caras da história que viveram a vida dessa forma, se você estivesse diante dele e perguntasse, você se arrependeu de viver para Cristo? Ele ia olhar assim e falar, não, o meu Salvador nunca me deixou. O meu Senhor nunca me abandonou. E eu faria tudo de novo. E nós começamos o culto assim, né? Falando das dificuldades, dos altos e baixos, das, tribulações e coisas que vão surgindo na vida. Mas é exatamente isso. Talvez daqui a alguns anos, quando alguém perguntar para você, valeu a pena você andar até aqui? Você vai falar, eu não me arrependo em nenhum momento, enquanto eu olhava para Cristo. A partir do momento que comecei a olhar para mim, comecei a olhar para as minhas carências, para as minhas futilidades e necessidades, eu me afundei. Mas quando eu olhei para o meu Salvador, Ele estava com o braço estendido e me salvou. Então esse é o benefício da vida cristã. Não espere outro benefício da vida cristã. É só Cristo. Tudo que nós temos é Jesus.
Tudo, tudo. E o Macor falou uma coisa que é uma verdade simples, é uma palavra simples, uma frase simples, mas é muito profunda. Quem tem Jesus não tem falta de nada. E nas nossas lutas diárias, a gente se pergunta, Deus, cadê o Senhor? Deus, onde está o seu poder? Senhor, quando o Senhor vai me livrar? É justo, nós estamos tendo um relacionamento com Ele. Nós estamos conversando com Ele. Nós estamos ansiosos de ver esse poder agir na nossa vida. Mas Ele vai sempre apontar para a cruz. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, dia após dia. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para isso que você está passando. É essas palavras que Jesus fala para nós. E um cara que não é cristão, um cara que não tem relacionamento com Deus, ele fala, que se dane a graça, que se dane a cruz, eu não quero. Eu quero viver os meus dias. Meus dias estão passando, eu quero aproveitar, eu quero desfrutar essa vida. Mas quando eu morrer eu não posso ir na Disney, quando eu morrer eu não posso velejar no mar. Aí nessa mensagem, preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim, talvez eu vá compartilhar com meus irmãos qual é o meu maior sonho. Assim, se não existisse esse ambiente cristão, vamos dizer assim, se não existisse o problema do pecado e tal, a minha vida ideal, vamos dizer assim, seria o seguinte, eu teria uma banda de rock, ia tocar no mundo todo, em vários programas de TV, ia ter muito dinheiro, a fama não me importa tanto, né, é consequência. E de repente eu ia ter o meu iate, um cachorro, ia ficar velejando lá no mar a vida inteira. Essa ia ser minha vida, sério. Eu podia mergulhar um pouco, comer um churrasquinho no meu iate, essa é a vida que eu queria ter. Aí eu pensei e falei, Jesus, o Senhor não planejou nada disso para mim. Só que se eu amar essa vida, eu vou ficar frustrado. Senhor, o Senhor não me deu iate ainda, eu tenho 33 anos. Senhor, eu não posso nem ir para a praia, porque domingo eu tenho que estar pregando. E assim vêm as coisas. Mas a gente não ama essa vida. A proposta é que a gente odeia a nossa vida aqui na terra. Aí você fala, não, mas como assim odiar? Não é possível, Deus é amor. Como é que eu vou odiar minha vida? Será que eu tenho que sair por aí e pular de um prédio porque essa vida não presta? Não, não é isso que Jesus está falando. Eu fui atrás dessa palavra odiar, porque é uma palavra forte, amém? Quando você fala assim, eu te odeio, você está falando uma coisa muito forte. E algumas traduções até usam a palavra desprezar. Obviamente, se você pegar ali o dicionário, você vai ler lá, odiar significa detestar, significa perseguir com ódio. Mas aí eu fui no grego procurar essa palavra que eles usam aqui. E a mesma palavra, só para um comparativo, foi usada em Lucas 14 para falar aquele trecho famoso. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Fala, meu Deus do céu, eu amo minha mãe, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo minha vida, como é que eu não posso seguir Jesus? E ele fala, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse trecho foi pegado como um comparativo, porque é uma ideia de renunciar a uma escolha em favor de outra. É uma ideia é um correspondente a detestar, mas um detestar numa base comparativa, quando você pega e ama algo mais do que outra coisa. Então, por exemplo, eu odeio basquete. Eu não tenho nada contra o basquete, mas eu prefiro o futebol. A minha preferência, eu amo o futebol, mas eu odeio o basquete. Então é nesse sentido que Jesus está falando. Ele fala, se você prefere essa vida, você vai perder a sua vida. Mas se você prefere a outra vida que está proposta, você vai ganhar a vida. E essa vida para a eternidade. Então veja como as palavras de Jesus, elas são profundas. Porque senão dá a impressão que o cristão é um cara idiota, que vive a vida após dia, vivendo a vida, essa vida não presta, essa vida não é boa. Cara, na vida existe muito motivo para louvar o Senhor. Na vida existe muitos motivos para nós levantarmos e glorificarmos a Deus pelo que Ele já fez. A nossa vida não é para ser uma vida idiota, não é para ser uma vida cabisbaixa. Não estou falando que você vai também sair sorrindo, abrir a janela logo de manhã e começar a cantar para o céu e tal, não. A vida vai ter momentos difíceis. Jesus falou, né? No mundo vocês terão aflição. Mas Ele venceu. Ele fala, tem de bom ânimo, eu venci. A nossa vitória está nele. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, o nosso convite é para morrer, odiar a nossa vida aqui na terra, entendendo que odiar não é no sentido de você ficar chateado com essa vida, então não vale a pena viver. Não. Jesus nunca pregou isso. Isso se chama suicídio. Isso se chama
você ir contra os princípios da vida que Deus te deu. Isso não é bíblico. Terceiro, seguir os passos de Jesus no Calvário. É o caminhar, é o dia após dia, se renunciando, negando as paixões, negando as vontades. E quarto, servir. Servir, irmãos. Nós fomos chamados para uma liberdade, nós fomos chamados para viver no Espírito. E o Espírito, ele nos capacita, cada um de nós, a servir. Faz uma reflexão, onde você tem servido ao Senhor? Existe sim o culto, o domingo, a igreja, nós queremos estruturar para que todos estejam servindo, todos estejam ativos na obra. Mas existe uma questão pessoal, de como você se comporta no reino de Deus. Para o que Deus te chamou? Qual é a tua finalidade? Por que você está vivo? Para planejar a próxima viagem para a Disney, igual eu falei brincando? Para planejar comprar o iate, parcelar aí a 18ª parcela, e assim vai até você completar todas as 1000 parcelas? Comprar um carro novo? Deus não te chamou para isso, irmãos. Quando Jesus faz esse desafio, Ele está falando, depois de tudo isso, me sirva. Até aqui parece que tudo isso é uma cobrança, né? Parece. Mas veja o resultado de morrer para nós. Existem resultados. E o primeiro deles, nós daremos muito fruto. Quando nós negamos a nossa natureza, quando nós negamos os nossos desejos, nós estamos morrendo para conseguir a vida em Cristo. Ele promete, vocês vão dar muito fruto. E esse fruto vai ser para a glória de Deus. Esse fruto vai ser para exaltar o nosso Pai. E esse fruto com certeza vai trazer prazer na nossa vida. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Já? Ó, bastante gente até, hein? O pessoal tinha tempo livre, né? Tô brincando. Tem uns quebra-cabeças absurdos, assim, gigantes. Eu tinha um amigo que ele me chamou um dia para ir na casa dele. Eu achei que a gente ia jogar videogame. Aí chega lá, tem uma mesa enorme, só com uns cantinhos assim completados. Eu falei, tá de sacanagem, você me chamou para montar o quebra-cabeça? Aí eu tinha que montar o céu, era tudo azul assim. Eu falei, você tá brincando comigo. Eu falei, que chato, cara, eu não quero fazer isso. Mas estava lá, o quebra-cabeça era o desafio dele. Quando ele terminou, ele até mandou enquadrar, ele ficou tão feliz. Aquilo lá, vamos dizer assim, é um fruto. O cara ficou dias e dias tentando montar aquelas pecinhas azuis uma na outra. Daqui a pouco começou a aparecer um pouquinho de uma árvore, daqui a pouco o tronco, o chão. Nossa, glória a Deus, juntou o céu com a terra. E agora continua e de repente dá uma paisagem bonita, ele vai lá, passa uma cola tenaz, né? Quem não sabe o macete. E aquela cola ela fica transparente depois, junto às pecinhas, e ele mandou enquadrar. E aí tinha um quadro mó bonito ali na sala dele. Eu falei, eu participei daquela parte ali, ó. Mas ele ficou feliz, porque ele terminou uma obra. Então, veja que o morrer, ele traz sim um benefício. Você começa a ver o fruto de Deus na sua vida. E você não se arrepende, irmão. Eu não me arrependo quando eu vejo os frutos de Deus. Tem hora que você anda assim, nossa Deus, que difícil. Por que existe essa barreira? Por que as coisas não acontecem mais rápido? Mas quando você vê ali, né, nascer aquele primeiro frutinho assim, você já quer proteger aquele fruto. Não, pera aí que tem que amadurecer, não é hora de tirar. Mas você se alegra, porque começou a dar fruto. Segundo ponto, odiar a nossa vida aqui na terra. Preservar lá, é uma palavra difícil que o português usa, mas enfim, vai preservar para a vida eterna. Conservar a nossa vida para a vida eterna. É um fruto. É igual o pastor usou acho que foi na festa junina, aquela ideia da corda do pastor Francis Shen, acho. Ele pega uma corda enorme e fala, imagina que isso aqui é eterno, não termina nunca essa corda. E tem uma pontinha assim vermelha. E ele fala, essa pontinha vermelha corresponde à nossa vida na terra. Mas a eternidade é tudo isso aqui. E se nós vivermos só olhando para aqui agora, para esse pequeno tempo que nós vivemos aqui, chega uma hora que a gente vai se frustrar. Chega uma hora que você vai pensar, por que eu estou batalhando tanto? Aonde que eu vou chegar depois de tanto esforço? Né? E aí você entende que nós estamos preservando a nossa vida para a eternidade. Esse é um grande benefício. Quando nós morremos, negamos a nós mesmos e odiamos essa vida, nós não vamos perder a nossa vida, mas nós vamos conservar ela para a eternidade. E a eternidade com Cristo. Terceira questão. Seguir os passos de Jesus no Calvário, né? Porque ele fala, se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se nós, de fato, tivermos esse movimento, se a gente realmente quiser servir o Senhor, nós vamos seguir o Senhor. E uma vez que a gente segue os passos de Jesus, nós estaremos com Ele na glória.
Vai ter um momento que é certo, nós estaremos com Ele. Nós estamos vivendo essa vida aqui com a perspectiva da eternidade, e a nossa vida, o nosso viver diário, indica que nós estaremos com o nosso Senhor. Então isso já traz alegria aqui na terra hoje. Eu sei que eu vou estar com o meu Senhor. Cara, eu perdi minha perna aqui, amputei, mas esse não é o meu corpo final. Eu vou ter um corpo glorificado, estarei com o Senhor. Nossa, eu perdi uma pessoa tão querida, mas amém, ela era cristã, ela andou com Cristo, ela vai estar na eternidade. Todos os dias da vida dela, da eternidade, ela vai estar com Cristo. Então isso é uma alegria, esse é o resultado de morrer para nós mesmos. Do contrário, irmãos, a gente não vai ter isso. Vai ter uma eternidade cruel. Pensa no pior dia da sua vida. Sei lá, você teve uma dor de dente, você bateu o carro, brigou com a sua esposa, esqueceu de pagar uma conta, tudo junto. O pior dia da sua vida, pensa. Se alguém quiser aqui contar o testemunho, vai ser bem-vindo. Mas pensa no pior dia. O inferno não se compara com esse dia. Ele é muito pior que isso. E é constantemente, durante toda a eternidade. O quarto, se nós nos tornamos servos, o que ele fala? Se alguém me serve, o Pai o honrará. Meu, já imaginou Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas, honrando um pecador remido por Cristo? Às vezes a gente trabalha tanto, a gente serve tanto, e vem um desgaste. Tem um momento que você para e fala assim, Senhor, até aqui eu me dediquei o máximo que eu pude. Até aqui eu caminhei e procurei ser verdadeiro na palavra de Deus, procurei influenciar a minha geração, mas eu estou cansado. Não sei se valeu a pena fazer tudo isso. A palavra de Deus garante que todo o trabalho no Senhor não é vão. Aqui ele fala, se alguém serve a Cristo, o Pai o honrará. E isso é um fruto que a gente vai colher. Quando nós resolvemos morrer para nós mesmos, o Senhor traz honra para a nossa vida. Ele não permite que o servo dele seja envergonhado. Isso é um incentivo, irmãos. Mas veja bem, é uma opção pessoal. Eu imagino quando eu tiver meus filhos, eu não vou poder chegar, filho, você tem que morrer para Jesus. Eu posso ensinar o princípio, mas ele vai escolher viver para Cristo ou não. Isso é o mais difícil, acho que os pais ficam com o coração na mão, né? E por falar em morte, até pegando esse exemplo dos pais, quantos pais não deram a vida pelos filhos? Eu tenho um exemplo em casa, vocês talvez tenham também. De repente, eles abriram mão de ter os prazeres que nós temos hoje. Eles abriram mão de ter as viagens que nós podemos ter, de comer em lugares que nós comemos. Eles abriram mão da própria vida, em benefício do quê? Da família. No teu benefício, no meu benefício. E a gente colhe fruto disso. E o Senhor honra essa postura. Mas eles abriram mão da própria vida. A proposta de Jesus é a mesma. Ele fala, não viva para você. Não viva para você. Viva para mim. Esse é o apelo dessa palavra de Jesus. Os gregos queriam conhecer Jesus. Vocês sabem que os gregos eram curiosos, né? Qual que é a nova moda aí que está rolando na teologia, na filosofia? Eles já queriam se meter para saber. De repente eles tinham a oportunidade de falar com Jesus. E Jesus já chegou dando uma dessa neles. Falou, cara, não adianta você saber nada dessa filosofia nova, não adianta você saber, querer buscar conhecimento, querer buscar os prazeres, né? Existiam ali os helenistas e tal. Não. Você precisa morrer, porque se você não morrer, não vai gerar vida. Mas se você abrir mão dessa vida que você está vivendo agora, você vai colher frutos. E esses frutos vão durar para a eternidade. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. E eu queria ir para o segundo, trazendo o exemplo da morte de Cristo para a nossa vida. Né? A morte de Cristo é o exemplo para a nossa morte. Nós vamos continuar a ler o trecho bíblico, eu vou ler ele na íntegra, e depois eu vou dividir esse trecho também em 3 partes, que nós vamos trabalhar rapidamente aqui. A morte de Cristo é o exemplo para a nossa morte. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E a multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. E outros disseram que um anjo lhe tinha falado. E Jesus disse, essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer.
E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é o Filho do Homem? E disse-lhe Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. E mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Eu vou tentar ser objetivo nessa parte, mas primeira coisa, a morte de Jesus manifestou a glória de Deus. Depois que Jesus falou a história do grão de trigo e tal, ele fala: meu coração está perturbado agora, mas o que eu vou falar nesse momento? Eu vim exatamente para isso. Jesus não desistiu, ele não arregou, né, como a gente gosta de falar no futebol. Ele não teve medo de enfrentar. Ele falou assim: meu coração está perturbado. Mas ele sabia que ele precisava morrer para dar fruto. E ele foi adiante. E de repente, você entende que isso é se submeter à vontade de Deus. Estava naquela hora, era o dia D. Jesus, naquele momento, sabia que estava muito próximo todo aquele sofrimento. O tempo dele realmente sofrer, não só fisicamente, mas também de carregar todo o pecado da humanidade. E aí ele falou assim: não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. E ele falou: Pai, glorifica o teu nome. E aí veio a voz de Deus, e ela falou: eu já te glorifiquei e te glorificarei. E aí Jesus fala: essa voz não veio por causa de mim, veio para testemunhar para vocês, porque a minha morte vai glorificar o nome do Pai. E as pessoas, nós que somos seguidores de Cristo, a gente precisa entender, a morte de Jesus manifestou a glória de Deus. Da mesma forma, a nossa morte, nós manifestamos a glória de Deus no nosso morrer. Quando tem muito do Alberto, muito do meu eu, as pessoas são prejudicadas. Eu quero fazer minha vontade, eu não quero te ouvir, não interessa a sua opinião. Mas quando Cristo habita em mim, e eu permito que o meu eu baixe a bola, e Cristo venha realmente se manifestar na minha vida, eu começo a amar o próximo. Eu começo a querer entender a realidade do próximo. Não só julgar pelo que ele faz, não só julgar pela aparência, mas começar a me identificar. Por que será que essa pessoa está agindo dessa forma? No mínimo, eu vou orar por essa pessoa. Falar: Senhor, toca aquela pessoa. Eu não sei o que está acontecendo na vida dela. Se eu tiver oportunidade, eu gostaria de conversar. E assim vai, o cristão é isso. Então a nossa vida, ou melhor, a nossa morte, manifesta também a glória de Deus. E isso é um testemunho para as pessoas. E para esse trecho ficar bem marcado, eu acho que vale a pena citar Filipenses 2. Eu não vou ler aqui o trecho, mas fala aquela ideia de que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Que mesmo existindo na forma de Deus, ele não se apegou a isso. Mas ele se humilhou e veio na forma de homem. E a consequência disso é que Deus exaltou o nome de Jesus acima de todo nome. Colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. E aí depois ele fala, né, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte de Jesus trouxe glória para Deus. Manifestou a glória de Deus. E ele fala exatamente isso aqui, né? Ele fala que ele precisa realmente ser levantado para atrair muitos para ele. E esse trecho de Filipenses é compatível com isso. Ele fala, realmente, tudo foi colocado debaixo de Jesus. E um dia todo o joelho vai se dobrar. Toda a língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus. É muito poderosa a obra de Jesus. Então, se a gente tivesse esse mesmo entendimento, tivesse a mesma disposição de Jesus, de, vamos dizer assim, nos humilharmos, falar, Senhor, como eu devo andar diante de Ti? Eu preciso abrir mão disso? Eu preciso abater meu ego nessa área? Amém. Que seja para a sua glória. Então a nossa morte, irmãos, ela também manifesta a glória de Deus. Um outro ponto, a morte de Jesus manifesta a vitória. O que ele fala depois que a voz falou, né? Ele falou, chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe desse mundo. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Antes, Jesus cumpriu toda a lei. Eu e você não teríamos condições nenhuma de cumprir a lei. Jesus foi lá e cumpriu a lei. E na cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e Ele destronou Satanás. Ele venceu. Ele mesmo fala, será expulso o príncipe deste mundo. Ele tinha poder.
Satanás tinha poder para nos atormentar. Mas Jesus falou, chegou a hora desse mundo ser julgado e o príncipe deste mundo ser expulso. Não tem mais poder. Está tudo debaixo dos pés de Cristo. Então a morte de Cristo manifesta a vitória, irmãos. Veja que se nós também nos dispusermos a morrer, é impossível que não haja sinal de vitória. Vocês já ouviram falar, né? Quando o cara está morto, não adianta você vai cutucar ele não reclama, né? Agora quando está vivo, você cutuca ele, sai daqui, mano. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Quando a gente está morto para nós mesmos, falou mal de mim, tá bom. O meu velho eu já morreu, né? Agora estou revestido do novo, não importa. Mas estão te difamando, não tem problema, está diante de Jesus. Isso é vitória, irmãos. Não é andar segundo os princípios do mundo. Não é andar preocupado com o que o mundo diz a respeito da sua vida. Mas você saber que você um dia se dispôs a morrer com Cristo. E você será ressuscitado com Cristo. Essa é a nossa vitória. Nós vencemos a morte, nós temos a possibilidade de vencer o pecado, é uma luta diária, mas Deus nos deu essa possibilidade e nós vencemos a força do maligno. Não foi o que o João escreveu? Filhinhos, eu estou escrevendo porque vocês já venceram. Nós vencemos. E tem um trecho famoso, né? Romanos 8, se você quiser registrar para ler depois, Romanos 8 inteiro. Né? A partir dos 5, igual o Niel leu, já começa a ler Romanos inteiro. Ele fala assim, o que nós diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala assim, aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? E ele fala, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Nós somos justificados pelo Senhor. E isso é vitória, irmãos. Porque a justiça não procede de nós mesmos. E depois ele fala, né, foi Cristo que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o que vai nos separar do amor de Deus? É tribulação? É angústia? É fraqueza? Nudez, perigo, espada? Não. Mas ele fala algo. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Olha aqui o morrer do cristão. Todos os dias nós enfrentamos a morte. E nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Essa é a nossa vitória, irmãos. Mas veja, todos os dias nós enfrentamos a morte. E nós somos considerados como ovelhas que vão ao matadouro. Qual é o seu matadouro? A sua casa, de repente você fala, nossa, eu vou ter que entrar em casa agora, o que é meu matadouro? Ou é sua escola, seu trabalho? É ali que Jesus fala para você morrer. Para que ele viva, para que a glória de Deus se manifeste. E para que você experimente essa vitória. E por último, a morte de Cristo nos permite viver como filhos da luz. Aqui ele fala, né? Vocês têm que estar atentos. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam. Tudo isso, morrer, dar fruto, glorificar a Deus, manifestar a glória de Deus, no fim, existe a questão da conduta do dia a dia. Onde você está andando? De que forma você está andando? Cuidado para que as trevas não te surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Então nós somos os filhos da luz. O Senhor nos dá um norte, nós temos como nos guiar nessa vida. E isso também é uma segurança para a nossa vida. A nós, que somos filhos de Deus, nos é dado viver como filhos de Deus. Nós não fomos chamados para viver de outra forma. Aí você fala assim, mas qual é o benefício de ser filho? Vai conhecer o Pai, aí você me fala quais são os benefícios. Porque esse Pai, Ele deu Cristo por nós. E como não nos dará com Ele todas as coisas? É um Pai que ama, é um Pai que cuida, é um Pai que vê o bem dos filhos. É o Deus Pai. E aqui Ele está falando, Ele nos permite viver como filhos da luz, para andar na luz, para manifestar a luz. Então, irmãos, eu não vejo outro motivo para viver a vida cristã que não esses. Mas para viver essa vida é necessário a morte. Voltando naquela história do grãozinho que cai na terra. E aí tem um exemplo de Paulo, para a gente concluir aqui, fechar essa mensagem. Primeiro que em Romanos 8 ele fala, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele sabe, Paulo sabe que tudo que ele passou não foi à toa. E ele fala, tudo isso que eu estou sofrendo, toda essa pressão que nós estamos sofrendo,
por amor a Cristo, isso vai ter um peso de glória para nós. A glória vai ser manifestada para nós, vai ser uma glória que vai exceder toda a força desse sofrimento. Se você ler a carta de Pedro, ele fala muito sobre sofrimento. Ele fala assim, cara, se você sofre como cristão, você tem do que se alegrar. Eu também não sei me alegrar no sofrimento. Daniel compartilhou, cara, como é difícil. E você vê Paulo, Pedro falando, na Bíblia vários trechos falando que, se alegra se você está sendo perseguido, dá glória a Deus, né, quando você toma uma chibatada. Pedro estava sentenciado à morte quando ele estava preso. E os irmãos lá orando. Daqui a pouco bate Pedro na porta, eu cheguei. Aí, não, é um fantasma, não é possível, né? Não, ele estava lá, porque o Senhor livrou ele das cadeias. Mas para os seres humanos, mesmo orando, eles falam, já está morto, está lá no meio do calabouço, lá com vários soldados em volta dele, já era, o Pedrão vai ser degolado igual foi Tiago. Mas não, o Senhor tinha um propósito para ele. Enquanto ele não chegou a cumprir aquele propósito, não foi o tempo dele. Então ele vivia como filho da luz. E o trecho de Coríntios 4, se você for abrir em Coríntios 4, 2 Coríntios 4, ele vai falar do ministério de Paulo, e fala que o foco de Paulo é Jesus. E chega um momento que ele fala, por isso nós não desanimamos, embora exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Irmãos, quando a gente está apanhando, quando a gente está tomando a chibatada, nossos olhos só veem a dor. Os nossos olhos só veem as marcas que ficaram. Mas Paulo está incentivando. Ande como filho da luz. Olhe além disso. Olhe além do seu sofrimento. Olhe além da sua dificuldade. Porque essas coisas vão produzir glória para o futuro. E nós estaremos com Cristo para sempre. E é por isso que vale a pena viver essa vida. É por isso que nós precisamos ter o exemplo de Jesus e ser como aquela semente que morre para dar fruto. Eu queria concluir dizendo isso. Esse é o objetivo de Jesus na nossa vida. Ele não morreu para a gente viver uma vida perfeita e sorridente aqui na terra, mas para nos dar recursos para viver até chegar na nossa pátria. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Não ame esse mundo, não ame o que há no mundo, mas procure as coisas do alto, as coisas da eternidade. Enquanto nós estamos aqui, vamos procurar viver como Cristo, vamos procurar andar de acordo com aquilo que nós cremos, para que Deus seja manifestado através de nós. Vamos ficar de pé para orar? Antes de orar, irmãos, só uma coisa. O último versículo fala que muitos foram embora, e mesmo tendo visto tantos milagres, eles não creram em Jesus. Então, diante dessa mensagem, uma mensagem que eu falei confrontadora, como você vai sair daqui hoje? De que maneira você vai pisar lá fora? Com qual mentalidade? Porque a mensagem, a palavra, ela vem nos confrontar, né? E esse versículo 37 fala exatamente isso. Eles ouviram tantas coisas a respeito de Jesus, mas no dia seguinte, eles já foram viver sua própria vida, ficaram incrédulos, não pegaram aquela palavra para si e não se posicionaram. Então, eu gostaria que você orasse diante do Senhor. No Atos dos Apóstolos, os discípulos, realmente, eles se viram desamparados, eles não tinham força. Eles talvez falassem assim, Senhor, o Senhor foi embora, como é que vai ser agora? Mas a partir do momento que eles resolveram morrer para eles mesmos, o Espírito Santo encheu a vida deles. Eles viveram de uma forma diferente. Eles saíram para assumir a postura de Jesus, para ser verdadeiros discípulos. E eles transformaram o mundo, irmãos. Jesus quer isso para a nossa vida. Jesus quer isso para essa igreja. Jesus quer isso para você, para a sua família. O resultado da nossa morte é a multiplicação da vida. Mas nós precisamos morrer, irmãos. Isso é uma escolha que só você pode fazer. Senhor, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E eu quero orar, Deus, para que o meu ego esteja diante de Ti, Senhor. O meu eu, Senhor, precisa ser crucificado contigo. Eu me coloco na Tua presença, Senhor, assim como os meus irmãos. Porque nós queremos viver essa vida que a Tua palavra traz, Senhor. O Senhor é a verdade, o caminho e a vida. O Senhor traz palavras de vida eterna.
É só o Senhor que é a nossa segurança nesse mundo, Senhor Jesus. E nós queremos ser como os Teus discípulos, Senhor. Senhor, o chamado para a Tua igreja é de servir, mas nós não conseguiremos servir, Senhor, se nós não morrermos para nós mesmos. Nós não saberemos nos submeter ao nosso irmão. Nós não saberemos nos submeter a uma autoridade. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, para oferecer diante de Ti a nossa vida, como um sacrifício no Teu altar, Senhor. Aniquila dentro de nós, Senhor, toda e qualquer paixão, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo e qualquer amor por esse mundo, por essa vida, Senhor. Porque nós já entendemos através da Tua palavra que não tem valor, a não ser por aqui agora. Mas nos faz colocar os olhos nas coisas eternas. Que nós, todos nós aqui, Senhor, nos preparemos para entrar na eternidade de uma forma digna, Senhor. Honrando tudo que o Senhor fez na cruz. Honrando, Senhor, os Teus princípios, a Tua palavra, o Teu ensino, Senhor. É hoje que nós podemos tomar essa decisão, Senhor. Que a Tua igreja venha abrir, Senhor, a visão para aqueles que têm se achegado até nós e que ainda não fazem parte do nosso meio. Se nós negarmos o nosso eu, Senhor, nós alcançaremos mais pessoas. Se nós negarmos o nosso ponto de vista, se nós negarmos, Senhor, o que nós achamos certo, o que nós achamos errado, com certeza nós alcançaremos outras pessoas, Senhor. Obviamente sem deixar os Teus princípios, mas abandonando, Senhor, todo e qualquer conhecimento humano, tudo aquilo que se coloca contra o Senhor, contra o Teu conhecimento, Jesus. Então, particularmente, Senhor, eu quero, Senhor, abdicar de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para que o Senhor habite em mim, para que o Senhor venha brilhar através da minha vida, Senhor. Me consagro a Ti, Senhor, e eu creio que os meus irmãos fazem essa mesma oração, Senhor. Fala conosco, Jesus. Senhor, diante de Ti entrego meu viver, tudo que sou, todo meu ser, eu ofereço a Ti. Senhor, diante de Ti entrego meu viver, vem renovar, purificar minha mente e coração. Na cruz contigo morri, já não mais vivo pra mim, pois grande é Teu amor por mim, eu vivo só pra Ti. Senhor, diante de Ti entrego meu viver, que o meu ser, o meu viver, agrade o Teu querer, que o meu ser, o meu viver, agrade o Teu querer. Sim, Senhor Jesus. Percebemos, Senhor Jesus, como estamos vivos ainda, Senhor, vivendo para nós mesmos, Senhor. O quão não dói algumas situações na nossa vida, o quão forte ainda está o nosso orgulho, quão forte está o nosso eu aqui dentro, Senhor. E
Precisamos, Senhor Jesus, aprender essa lição, Senhor Jesus. Precisamos morrer para nós mesmos, morrer para os nossos pecados, morrer para o nosso eu, morrer para o nosso orgulho, morrer para a nossa religiosidade, Jesus. E precisamos, Senhor Jesus, viver por Ti, morrer por aquele que morreu e ressuscitou por mim. Oh, Jesus. Ensina-nos, Senhor Jesus, este caminho, Senhor Jesus, que não é fácil. Ensina-nos, Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar. Gostaria de dar 2 avisos para a igreja e depois incentivar que a gente tenha um tempinho de oração um pelo outro, amém? Se você quiser compartilhar algo que está no teu coração com a pessoa que está do seu lado, se sinta à vontade para edificar a vida dela através daquilo que Deus falou para você nesse culto. E o primeiro aviso é que vai ter o evento Comeback, dia 27 ou 26, 27 de agosto, é num sábado, e tem alguns cartazes lá atrás. Eu não sei, o pessoal que tem contato com líderes de outras igrejas chinesas, se puder me ajudar a pegar 1 ou 2 cartazes e levar para o seu amigo, vai ser bom para poder divulgar para as outras igrejas chinesas, né? O pessoal da igreja coreana quer envolver mais gente, e nós enxergamos essa oportunidade como um tempo para evangelismo, né? Eu conversei com algumas células e nós temos a ideia de ir para lá nesse sábado convidando alguns amigos. Vai ser um pouco diferente do outro formato. O outro formato teve um teatro, lá teve umas coisas que meio que foi engasgando assim a programação, mas agora vai ser um louvor e vai ter palavra. Vai ser uma coisa mais direta, assim, mais dinâmica, e pode ser uma oportunidade de levantar pessoas ali para Cristo, levar pessoas para Cristo, né? Então ore com o seu grupo de célula, ore com seus amigos, chame pessoas, e tem esse evento, não é nosso, a gente não vai fazer nada lá, mas tenha como uma oportunidade de levar pessoas a Cristo, né? A Karen recentemente falou de um grupo lá na USP, que faz convites direto para as pessoas lá. Vários jovens